Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite do professor Carlos Castanha, para que a gente pudesse apresentar esse projeto. Primeiro nós vamos começar nos apresentando, falando um pouquinho de nós. Eu sou a Camila, eu sou formada em História pela USP e aplico esse projeto no colégio em que eu trabalho, que é o Externato Rio Branco, em São Bernardo do Campo, desde 2013. Então esse é o nosso terceiro ano seguido com o trabalho. Eu sou Flávia Tati Vale, eu sou, na verdade, arquiteta por graduação e aí me apaixonei pelo caminho da educação e segui pelo mestrado e doutorado na área de sociologia, ciências sociais. Bom dia, meu nome é Rafael Vieira, sou professor de Geografia, também formado pela USP, trabalho num colégio no município da Praia Grande, né, aqui perto da cidade de São Paulo, e o projeto lá ele está nos seus inícios, né, a gente está no segundo ano aí de 3, que é para que ocorra o encerramento, então há 2 anos aí, né, esse é o início do terceiro ano, que aí eu estou desenvolvendo junto com os alunos o projeto dentro do colégio. Bom, para iniciar um pouquinho a nossa discussão, né, sobre o porquê do projeto, né, que é filosofia e cuidado de si, né, como mostra aí o título do próprio livro, né, que está fasciculado, a necessidade da criação desse livro talvez tenha vindo de algumas pesquisas que existiram antes e que dados atuais continuam corroborando com essa proposta, né? Que a maioria das pessoas elas entram numa universidade e aí quando elas entram numa universidade simplesmente elas meio que no meio do caminho elas abandonam um barco, né? E aí quando elas abandonam esse barco no meio do caminho significa que alguma coisa estava errado antes dessa entrada delas na universidade. Talvez alguma coisa que foi colocado para elas e aí acabou alimentando um sonho não verdadeiro e quando se chega lá na frente percebe que não é nada disso, né? Talvez a gente mesmo tenha passado por essa experiência. Eu, quando comecei a estudar lá na geografia na USP, a ideia que a gente tinha de geografia, a ideia que eu tinha de geografia era uma outra, e quando a gente chega na universidade, a gente ou se apaixona ou deixa ela para lá, né? Porque eu fiquei imaginando aqueles livros bonitos, cheios de mapas e etc, e de repente não tem nada disso. A gente vai para a teoria e aí é você gostar ou não daquilo que você está estudando, né? De se envolver. E aí lá dentro da geografia na USP eu percebo que a sala de aula, né, os anos eles começam com 90 alunos, e aí quando a gente chega ao 5º ano, porque são 5 anos de curso, desses 90 a gente deve ter uns 35, 40, porque a maioria vai abandonando a graduação, né? E a USP também permite a recolocação em outros cursos, né, meios lá que existem lá dentro. Mas enfim, a maioria acaba aí meio que abandonando o barco no meio do caminho. E essa é uma matéria recente aí, né, que saiu num jornal de grande circulação, dizendo, né, que mais universitários terão concursos que concluem a graduação. E aí mostra pra gente um gráfico aí temporal, né, mostrando de 2011 até 2014 esses dados pra gente. E não inclui só dados de graduação presencial, né? Inclui dados também de cursos à distância, porque afinal de contas hoje é uma possibilidade também de entrar num curso, né, universitário. Bom, pensando nisso, quando o projeto foi apresentado para nós pelo autor, ele veio com essa proposta, né, da gente buscar uma ressignificação dos nossos valores, né? Então a gente tem uma orientação profissional, uma orientação vocacional. De acordo com o projeto, que o autor deixa bem livre para que nós possamos trabalhar da forma como a gente queira, né? Por isso que nós somos 3 colégios diferentes, cada um com uma proposta, mas no fundo a gente acaba conversando da mesma forma. A gente entende que a gente vive num mundo muito imediatista, a gente quer respostas para agora, hoje mais do que nunca, né? Com o advento aí da tecnologia, smartphone no nosso bolso, a gente não tem mais tempo para nada. A gente quer lá jogar a informação no Google e sai a resposta. E aí, pensando nisso, vários testes vocacionais eles são feitos nesse sentido, né?
As pessoas vão lá, respondem um questionário, e aí a partir daquele questionário, de repente, sai uma possibilidade de uma profissão para você. Só que depende do momento em que você vai responder aquele questionário. Porque eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso, quando eu vou responder alguma coisa, se eu guardar aquelas respostas e passar 2 meses e for responder o mesmo questionário, provavelmente as respostas são diferentes, porque são os valores que a gente está recebendo ali naquele determinado momento, né? Valores esses que vêm da sociedade, que vêm das nossas próprias criações e por aí vai. Então, o propósito do livro é justamente a gente deixar um pouco esse imediatismo, deixar um pouco essa imposição que é colocada a nós, né? Estou dizendo nós, alunos, né? Que é colocado a nós de que a sociedade ela tem que ser feita só de médicos, de engenheiros, de advogados, porque afinal de contas são profissões que dizem que dão muito dinheiro, mas aí depende do profissional, como nós bem sabemos, né? E ele vai buscar aí justamente o contrário, vai buscar dar um valor para o aluno, porque nós acreditamos que quando eu trabalho numa profissão em que eu não tenho afinidade, a primeira coisa que acontece é que eu não sou feliz no que eu trabalho. E aí eu coloco exemplos na sala de aula, por exemplo, quando a gente vai a um médico e o médico nem olha na nossa cara, né? Talvez uma das situações seja essa. Eu estou aqui fazendo o que eu não gosto e eu não estou me importando justamente com quem você tá ali na minha frente. E às vezes a gente vai no McDonald's. Opa, não era para falar nome de empresa, não tem problema. A gente vai numa lanchonete dessas, e aí quando a gente vai numa lanchonete dessas, a gente é tão bem atendido por aquela pessoa, que ela está mostrando ali para a gente que ela gosta, ela ama aquilo que ela faz. E aí a gente se torna até meio que presos, né? Uma relação de afinidade àquela pessoa que se colocou na nossa frente. Só que são poucos os casos, né? Então o propósito do material é a gente buscar essa orientação vocacional. Mas essa oração vocacional buscada para o chamado que está dentro da gente. Nós temos os nossos próprios valores. Só que às vezes nós não deixamos com que nossos próprios valores saiam, porque a gente vive nesse mundo da imposição. E aí são gerados conflitos até mesmo nessa perspectiva, né? De eu querer chegar de repente para o meu pai e falar: pai, eu não quero ser médico dentro de uma família de médico. Eu quero ser professor, coitado, né? Eu acho que a família, na maior parte das vezes, não aceita muito bem essa situação, como eu tenho exemplos na sala de aula, de aluno com grande potencial cognitivo, que faz medicina numa universidade na Baixada Santista, porque os pais impuseram para ele fazer. E aí ele está fazendo. E provavelmente quando ele acabar o curso, se ele tiver uma independência, ele vai olhar e vai falar: pai, toma aqui o seu diploma, agora eu vou seguir a minha carreira. Ou então ele vai ser mais um profissional desses, vivendo ali presos a uma situação de infelicidade, né? Então, o caminho do livro é mais ou menos esse: buscar esse autoconhecimento, né? E aí nós colocamos uma frase ali, né, de Buda, que diz que a sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele, né? Deixar um pouco as imposições aí do lado. Bom dia, já me apresentei, eu sou a Flávia, e a escola que eu trabalho com esse projeto já faz 3 anos, é a Viver de Escola de Educação Básica em Bragança Paulista, né? E em relação a método, é claro que em se tratando de um trabalho, de uma aula, de um projeto, né, voltado para orientação vocacional, claro que a gente vai se concentrar nos conhecimentos de mercado, né? E principalmente a gente está sempre atento às novas carreiras que estão surgindo, né? Mas o grande diferencial desse trabalho, e que assim me traz um encantamento muito grande em trabalhar isso com os alunos, é a questão do autoconhecimento dentro de uma perspectiva de sala de aula e de educação coletiva. Que eu vejo assim, né, no mundo, vocês educadores vão se identificar, acho que é como eu estou falando, no mundo onde tudo é tão rápido,
o excesso de informação está aí para eles, o tempo todo com afazeres, com internet, com o celular. Um grande desafio para os professores, para os educadores, e necessário, é a gente fazê-los desacelerar um pouco. E nesse desacelerar, uma coisa mais importante ainda, que é olhar para si, né? Que é uma prática de cuidado de si. E assim, esse autoconhecimento, quer dizer, os fascículos todos, né? Eles têm, depois a gente vai apresentar com mais detalhe, toda uma proposta que ela começa com um mito, onde eles vão trabalhar, né? E o mito não mexe só com a razão, mexe muito com os afetos, eu tenho percebido muito isso, né? Depois de eu trabalhar a reflexão dos mitos, a gente tem uma parte daí que é individual, que são os exercícios. E os exercícios são exercícios que jogam, na verdade, fazem o aluno mergulhar um pouco nas suas histórias de vida, na sua infância, nas suas práticas, na sua amizade, no seu jeito de ser. São exercícios que, em si, eles levam a esse mergulho. Não é sempre que a gente não tem uma certa resistência. Às vezes, o menino tem lá algumas coisas que ele não quer tocar, né? Então, às vezes, a gente tem uma resistência, mas também a gente percebe que, com o tempo, né, ele vai se abrindo, vai participando. E esse olhar para si individual, que os exercícios, eles escrevem, os exercícios, às vezes tem entrevistas com os pais, com os amigos, enfim, né, sobre as suas histórias, volta para a sala de aula no momento de partilha dos exercícios. E isso é genial, é fantástico, né? Para a gente, professor, é um aprendizado e tanto, porque é um momento, eu diria assim, da constituição de um eu passando por um nós, né? É um olhar para si, que à medida que eu partilho em sala de aula, nem todos no começo têm a predisposição de partilhar, mas a grande maioria faz isso. E aí, além desse olhar para si, dessa troca, desse se ver, né, tendo o outro como espelho, acontece nas salas de aula assim, um clima de solidariedade, de empatia, não é? De união. A gente já mudou a história de turmas, né, que não se davam bem, por conta dessa disciplina, né, desse autoconhecimento, que busca sempre, sim, os talentos, tá? Está sempre buscando no se autoconhecer. Eu pus a mão de novo. Desculpa. Nesse autoconhecer, buscando sempre a descoberta dos seus talentos, né? O meu filho está aqui, ele fez essa prática, eu nem conhecia ainda, com o Carlos Castanha, e assim, eu achei muito interessante, acabei me interessando para o projeto, estava na minha escola, acabei tendo a honra de trabalhar com esse trabalho, né? Porque não é eu buscar se eu gosto de biologia, matemática, história, então eu escolho se eu gosto de exatas ou humanas. Não, mas eu buscar dentro de mim quais são as minhas habilidades, os meus talentos, os meus desejos, os meus quereres, né? E como que eu posso dar o melhor de mim, né, para serviço da minha felicidade, para serviço do mundo. Então, é um trabalho que envolve, principalmente, acho que esse é o grande diferencial, né? Bom, aqui, resumidamente, a gente não tem muito tempo para falar, né? Se alguém depois quiser folhear, né, Carlos, os livros. Na verdade, ele é dividido em 12 capítulos que passam, na verdade, pelos 12 passos de uma jornada do herói, né? Ele é todo vinculado numa questão mitológica. E, na verdade, a jornada do herói é, né, essencialmente, a nossa jornada na vida e, principalmente, a jornada dos meninos nesse momento tão difícil, que, ao mesmo tempo que eles estão ansiosos, cheios de expectativa para o que há de vir de novo, a escolha da profissão, sair de casa, ir para uma universidade, eles estão angustiados,
na procura de tomar a melhor decisão do mundo, no luto de deixar a escola que eles estudaram a vida inteira. Então, esse misto, né, de sentimentos e afetos são trabalhados o tempo todo. O primeiro capítulo é o mundo comum, não dá para explicar cada um deles, né? O segundo, o chamado. O terceiro, sempre na perspectiva do herói que está caminhando para sair do lugar comum e encontrar o grande feito da vida dele, da história dele, né? Depois é um encontro com o mestre, que vai trabalhar as grandes referências que os meninos têm na vida, né, os seus mestres. Depois, o primeiro limiar, o momento que eles são testados, né? Depois, a aproximação já com o grande feito, com a sua escolha, que seria isso. Os momentos de provação que eles vão passar. Desculpa. A recompensa, a ressurreição e o retorno com o elixir. Bom, pode passar. A gente vai falar aí rapidinho, aí depois na hora do debate a gente abre para uma maior discussão, né? Então essa ideia aí, a ideia do livro, ela permeia justamente a busca dessa filosofia antiga, né? Da busca do herói, do mito, daquilo que era trabalhado na Grécia Antiga. E aí alguns conceitos aparecem no livro justamente remetendo-os àquele período. E isso já se torna interessante para os alunos, né? Porque afinal de contas é a linguagem dele, essa linguagem mitológica, principalmente vinculada agora pela grande quantidade de livros que acabam utilizando da mitologia grega para criarem heróis, né? E aí eles se veem como parte desses heróis. E aí um desses conceitos que o livro trabalha é a ideia de paideia, né? O mais alto ideal de um homem que o espírito consegue forjar, né? O que ele vai falar aí mais ou menos para a gente de uma forma um pouco acelerada? Permeava todos os âmbitos da vida cotidiana dos antigos gregos. Os gregos tinham essa função, né? A figura do pedagogo, ela surge justamente como isso, né? Para poder ajudar a criança, no caso da criança aristocrática, a ter um desenvolvimento maior do seu autoconhecimento. E aí é dado para eles vários tipos de conhecimento para que ele se tornasse o melhor, certo? Bom, um outro conceito que é trabalhado é trabalhado com essa ideia do talento, né? A expressão da sua essência. E aí, a partir do momento em que a criança, né, o adolescente, ele vai se colocando como herói da própria história dele, ele está no caminho do seu próprio talento. E aí ele começa a descobrir que na mitologia, muitas vezes, a pessoa é trocada pelo seu epíteto, né? Em português, acho que seria aposto, né? Um sinônimo aí para a palavra. E aí a gente colocou essa imagem aí de Aquiles, que na verdade as pessoas, né, sabem que na verdade da sua agilidade. Então, no meio do livro Ilíadas e Odisseias, ele é até desnudo do seu nome, e aí ele é só chamado de Pés Ágeis. Então as pessoas já começam a reconhecer ele por aquilo que ele tem de melhor. E aí o aluno, ele é levado a buscar dentro de si aquilo que é o talento dele, e ele fazer com que ele sempre tenha o que é de melhor, que ele faça sempre o de melhor. E o de melhor não é só para ele, porque ele tem que pensar como um grande herói. O herói não é uma pessoa fechada no seu único universo. Geralmente, o que faz dele um herói é que ele está ali à disposição da sociedade. Então, quando ele optar na sua carreira, por exemplo, a seguir a medicina, que você seja um herói dentro da medicina, mas não um herói para você, um herói para que toda a sociedade possa se aproveitar do seu conhecimento. Outro conceito bastante importante que a gente trabalha, que caminha lado a lado com o conceito de talento, é o conceito de sonho, que a gente trabalha muito com os meninos. Você precisa buscar aquilo que você tem de melhor para oferecer para o outro, para o bem da coletividade. Isso vai te trazer uma satisfação pessoal e vai te encaminhar para aquilo que você mais almeja alcançar. Aquela sensação de plenitude, de altivez, né? Que é, na verdade, o sonho. Então, a gente trabalha muito com eles essa questão da sensação de paraíso pessoal. Não deixar para uma possível vida pós-morte, né, a sensação de paraíso. Vamos construir aqui esse paraíso. E como eu faço isso? Qual que é a sua sensação de paraíso pessoal? Qual que é a sensação de sonho que você tem? É aquilo que você sente como essa plenitude, como aquilo que você tem de mais profundo, a melhor sensação de bem-estar, né? Então, a gente traz aqui o ratinho Remy, né, do Ratatouille.
para discutir com eles isso. Quer dizer, ele é um rato que queria ser o melhor chefe de cozinha de Paris. Mas, para muitos, isso é completamente impossível. Mas a trajetória do herói, a trajetória de vida dele, fez com que isso se realizasse. Por quê? Porque aquilo era um sentimento, era algo profundo que ele sentia e queria externalizar, né? Pode passar. Bom, dentro disso, a gente acaba classificando, dentro de todos esses exercícios que a Flávia falou que nós fazemos com os alunos, são muitos exercícios de reflexão sobre o tema, de inserção na jornada e de reflexão em torno de si mesmo. A gente acaba extraindo, organizando esses exercícios em torno de 9 grandes ícones. Então, nós temos lá o ambiente físico, os valores filosóficos, suas habilidades e competências, que são extraídas a partir da visão dele próprio, dos amigos e dos pais. Então, é uma tríade, né, para formar esse conjunto de habilidades e competências. Os tipos de informações, pessoas e objetos com os quais eu gosto de lidar, o talento, que é o enunciado de talento, a vida financeira, o que eu espero da minha vida financeira daqui para frente, o sonho, essa missão de vida, essa sensação de plenitude, o perfil de personalidade e, por último, como que se consolida isso no mercado e nas profissões. Isso aqui, pode passar até completar a tela, por favor? Esse aqui, gente, é um conjunto, isso aqui é um final, né, de um trabalho que a gente fez, inclusive foi na época da minha formação com um aluno em 2012. Um aluno trouxe todas essas informações aqui para dentro do seu trabalho, né? Então, dentro da jornada, ele foi passando pelos 12 passos e tudo mais, e aí chegou nisso aqui. Bom, competências. Primeiro ele falava assim, de acordo com a minha análise, a minha competência é jogar futebol, ajudar os meus amigos, criar, planejar, ter raciocínio lógico, ser engraçado, ouvir os outros, falar em público. Aí os pais falaram, olha, ele tem uma excelente observação, ele se dá muito bem nos esportes, ele é uma pessoa que gosta de argumentar, ajudar o irmão nas diversas atividades, enfim. E os amigos, a mesma coisa. Jogar futebol, receptivo, criatividade. E ele falava, bom, então eu não tenho muito o que fazer, eu vou ser jogador de futebol. E aí, durante a formação, nós fomos vendo outras coisas que ele tinha, habilidades, e o quanto que o futebol refletia isso, né? Então, valores filosóficos que ele traz dentro de si, honestidade, respeito, solidariedade, campos do conhecimento que ele mais se sente à vontade de atuar. Projetos da escola, apresentação dos projetos, aula de educação física, a língua portuguesa, o teatro, o skate e o futebol. Então, tudo girava em torno disso, né? Acho que tem 2 aí no meio. Isso. Aí tem características das pessoas que eu mais admiro, que acabam refletindo aquilo que ele vê de si próprio. Colocou ali as 3 primeiras opções de carreira: comunicação mercadológica, publicidade e propaganda e educação física. Então, o que nós percebemos? O enunciado de talento que ele trabalhou é aquele que comunica com criatividade, ajudando as pessoas. O futebol, que era aquilo que ele tanto falava e tal, a gente, num dos encontros, falou, tá, beleza, mas você trabalha em que parte do futebol? Ele falou, bom, eu jogo no meio-campo. Ah, legal, e o que você faz no meio-campo? Eu crio a jogada, sou eu que tenho que ver tudo que acontece no campo para poder jogar a bola e começar ali a jogada que vai resultar no gol. Então a sua habilidade está envolvida também com a questão da criatividade, do criar, do raciocínio lógico. Ele falou, olha, é verdade, não é só o futebol que eu tenho habilidade. Na verdade, eu expresso pelo futebol uma habilidade que eu já trago enraizada. E aí, o enunciado de sonho dele era sentir que sou capaz de transmitir sensações e sentimentos aos outros, mudando a sua realidade. Juntando os 2 enunciados, o enunciado de talento e o enunciado de sonho, ele acabou optando, portanto, pela área de comunicação mercadológica. É um menino que hoje está fazendo um sucesso absoluto na faculdade, ele já está inserido no 3º ano de faculdade, ele já está inserido no mercado de trabalho, numa grande empresa, com resultados excelentes e vem satisfeito todos os dias. Eu trabalho hoje com a mãe dele e ela sempre narra que ele está super satisfeito com tudo, né? Pode passar, por favor. Bom, agora só para nós finalizarmos mesmo, a Flávia vai falar um pouquinho sobre um relato de prática. Bem rápido. Isso aqui é só para um registro de uma experiência que a gente fez em sala de aula em Bragança, né? Esses enunciados, quer dizer, se Aquiles era aquele reconhecido pelos pés ágeis, né? Por que eu vou ser reconhecido? Qual é o meu enunciado? Então, chegou um momento, depois de todo esse processo,
que eles se veem convidados a fazer o seu enunciado. Quer dizer, qual é o meu talento? Como eu me reconheço para dar o melhor de si a serviço do mundo? E aí, pode passar? Né? Isso eu já falei um pouco, né? E aí vão sair coisas assim, não? Aquela que utiliza o amor para compreender o mundo, aquele que foca, né, as pessoas por meio da arte, porque daí eles vão trabalhando uma junção das habilidades, né? Aquele que relaciona teoria e prática na solução de problemas, aquele que faz com empenho e esmero aquilo que lhe compete, e eles, a partir desse enunciado, então eles partem para a busca de profissões, né, que exijam tais sonhos e habilidades, né? É isso. Os contatos, quem quiser entrar em contato com a gente, nós teremos imenso prazer em respondê-los. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.